Muito boa noite, um feliz sábado para você. Está começando mais um Sabadão, mais um episódio exclusivo para você que está em casa, que está finalizando a sua semana, chegando do trabalho, aquela correria, mas agora estamos vivendo as horas do sábado, momentos de descanso, de bênção para você, para sua família e para nós aqui do estúdio também do Sabadão. Esse, se eu não me engano, é o nosso 12º episódio, mais um encontro especial, não somente com você, mas com a galera que está comigo aqui no estúdio. Alguns dias atrás nós tivemos uma caravana muito especial, a Caravana Novo Tempo, a Caravana da Voz da Profecia, juntamente com o pessoal do Anjos da Esperança, e foram momentos especiais. Eu tenho certeza que você viveu momentos inesquecíveis com o Ministério do Quarteto Arautos do Rei e apresentadores, da TV, da Rádio Novo Tempo. Bom, antes de eu apresentar aqui os convidados, eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com quem esteve nas caravanas. A caravana ela se estendeu por algumas cidades da nossa associação, do leste de Minas, então tem muita gente que quer reviver essa emoção e a oportunidade que você tem é agora, de compartilhar o vídeo, de compartilhar essa nossa live, esse nosso podcast especial. Eu queria mandar um abraço para a Zilda, ela é a nossa parceira aqui de estúdio, hoje ela não está com a gente. Um abraço, viu, Zilda? Tô com a responsabilidade de conduzir aqui o Sabadão sem a sua presença, mas na próxima edição você volta. E vamos então começar o nosso episódio de hoje, um momento muito especial com o Ministério da Voz da Profecia. Bom, eles são em muitos, a gente pensa apenas no Quarteto Arautos do Rei, em 4 vozes, 4 pessoas, mas esse ministério acontece com muito mais pessoas, uma colaboração de muita gente. E nesse primeiro bloco, pela primeira vez o nosso podcast terá 3 blocos, a gente vai dividir, fazer algumas sessões. Eu queria começar conversando então com 3 primeiros convidados especiais e dou as boas-vindas, uma boa noite e um feliz sábado pro Misson Charlie, o diretor musical do Quarteto Arautos. Sábado! Feliz sábado, Guilherme. Deus te abençoe. É um prazer estar aqui nessa cidade incrível que eu gosto muito, Governador Valadares. Já tinha vindo a Minas, né? Já. Minas Gerais não é novidade. Não é. Mas Valadares talvez seja. Não, eu já vim em Valadares, sim. Quando eu trabalhava no IPA, eu vi aqui algumas vezes, no colégio. Então já comeu pão de queijo? Maravilha demais. Legal. Muito obrigado, viu, Misson? Seja bem-vindo aqui ao nosso Sabadão. Também tenho a presença do Vitor Bahia. Vitor, você talvez é o menos conhecido, assim, o seu rosto do Quarteto Arautos do Rei, do Ministério da Voz da Profecia, porque a galera aparece mais. Sim, mas seu trabalho é importante, né, Vitor? Vende seu peixe aí. Boa noite a todos. Meu nome é Vitor Pereira Bahia. Eu sou mineiro, por incrível que pareça. Cadê o Uai? Uai. Mas eu perdi um pouco porque eu cresci no Amazonas, né? E a minha família toda é mineira. Mas da onde aqui em Minas? De Mantena. Mantena, então tá perto, tá dentro do nosso território da Associação Mineira Leste, né? Tem parentes do meu pai aqui na região, inclusive aqui em Governador Valadares. Então você teve a oportunidade de encontrar alguém nessa caravana aí ou não rolou um encontro? Olha, como é que eu posso dizer? Tem alguns assim que eu não conheço, de fato, então eu não sei dizer se será que é mesmo parente, mas... É um de volta pra minha terra aí, né? Na volta da profecia. Eu saí muito novo, né? Então a gente vai conhecendo, acaba conhecendo. Não é aquele assim, quanto tempo, tal. Eu tô conhecendo pessoas. É verdade, legal. Vitor, seja bem-vindo. Você é o técnico de som? Posso dizer assim? Eu sou o técnico também na parte de gravações. Trabalho no Novo Tempo desde 2009, né? Estou há 16 anos. Legal. Esse ano completa 17. Maravilha. Beleza, seja bem-vindo também, Vitor. E eu tô com o Felipe Macedo. Deu um trabalho para escrever seu nome no GC ali. Né? O primeiro bloco foi o mais difícil, escrever Misson Charlie. E o Felipe Macedo, o Felipe ali é complicado, Filipão. É diferente, cara. 2 L's e Y aí, pra ser bem característico, bem específico, sabem? Pra não errar, né? É o único. É isso aí, é único. Oi, gente, feliz sábado. Vocês estão bem? Prazerzão estar aqui. Privilégio. Legal, gente. Então essa é a primeira parte, o primeiro bloco aqui do nosso momento especial, entrevistando vocês, ouvindo um pouquinho das histórias. E eu queria começar... Eu ia falar que o Misson era o novato, mas você era o novato até pouco tempo atrás, né, Misson? Falei, eu vou pegar no pé do Misson. Mas aí chegou o Felipe. Então agora as atenções... pega no pé dele, pode pegar no pé dele. Batata quente, né? Isso, pega no pé dele. Mas olha, eu ia pegar no pé, mas você perdeu uma oportunidade, por não ser mais um novato. Eu trouxe um presente, falei, eu vou levar um presente. Aí eu gostei, rapaz. Aí não. Aí sim. Obrigado, Minas Gerais, é isso aí. Tem que ser novato. Maravilha, cara. Vai ser um queijo com goiabada. Nossa! Eu vou revelar aqui o presente, mas é que assim, talvez seja a sua primeira viagem como
Arauto do isso. Rei, É. né? Uhum. As primeiras apresentações. Tudo bem, você já gravou muita coisa ali na Novo Tempo, nesse tempo, né? Mas saindo ali pra uma turnê, pra uma viagem com o Arautos É a do Rei é a primeira. primeira vez. É. Então estreando no Arautos do Rei em Minas Gerais. Sim. E no leste de Minas Gerais. Isso, já ficou marcado. Filipão, posso te entregar seu presente? Olha aí, cara. O cara vai fazer E é inveja verdade mesmo, mesmo. Olha, não- olha a gente Que ganha isso? um presente aí, rapaz. aqui no podcast. Sacolinha da igreja. Começa com um envelopinho, tem um Obrigado, envelopinho cara. aí. Obrigado. Pastor Raissan, tá errado isso aqui, hein? Olha aí, ó. Me ajuda aí, Se pastor. você não recebeu, É porque você não é novato no é Arautos do porque Rei. você não é novo. Rapaz, vamos ver aqui, ó. Ê, bichão. Ah, Olha a câmera aqui, ó. vale um Ah, vale um pão olha de só. queijo. olha lá, ó. Aí. Filipão tá ganhando então Vale um vale pão de queijo. Não, não é um pão de queijo, é um vale rodízio pão de queijo, Que tá? isso? Ô, louco. Tá bom? Agora sim. O meu papel era dar o presente. O Raissan, o pastor Raissan é quem vai viabilizar o rodízio. Ok, para Cara, todos nós. Comete pecado quem vem em Minas e não come queijo, viu? Só em Lugar Minas maravilhoso. mesmo, Só em né, Minas. Só. Filipão, tem mais um Rodízio, outro pão de presente. queijo. a Tem gente outro fechar. presente, bora lá. Aqui. Então vale rodízio pão de queijo, tá? Ei! Olha aí. Gente, adoro receber camisa, tá? Aí, ó. Minha esposa Samara também fica muito feliz. Deixa eu colocar aqui pra você de novo. Obrigado. Olha aí, ó. Que Seus legal. Quem Que sabe no legal. próximo clipe aí do novo álbum Rádio do Arautos do Novo Rei, Então. a camisa da Rádio Novo Tempo de Valadares. Não vai não. Deu presente só pra um. Ah, é verdade. Eu vou conseguir o Tá, aí presente. sim, a gente conversa. Eu uso hoje à noite, hein? Se me permitirem, eu uso hoje à noite. Rapaz, que Filipão, coisa gostou do legal. presente, né? Gostei muito, cara. É só pra quem é novato. E eu queria aproveitar, Felipe, nessa novidade de Arautos do Rei, faz quanto tempo aí que você tá nesse ministério? Alguns meses? Cara, 2 meses. 2 meses. 2 meses. E você lembra onde é que você estava? Como é que funciona essa questão do chamado ou do convite ao Arautos do Rei? É algo inesperado? Existe uma sondagem? É um nome que já é cotado? Existe alguma questão que vocês podem revelar ou é Eu acho que algo... Essa parte aí é com eles. Essa aí eu não tava na mesa ainda. Mas pra você, como é que chegou ali? Pra mim, chegou o pastor Rafael, me ligou dizendo que queria conversar comigo. Foi isso. Então, eu tava trabalhando no NASP São Paulo, e aí ele, o meu chefe, o professor Afonso lá, falou assim, olha, o pessoal do Novo Tempo vai entrar em contato com você. Aí eu já fiquei balançado, né? Falei, será? Será? E aí o pastor Rafael me ligou e tal, falou, eu preciso falar com você, eu tô no Paraguai e tal, a gente consegue falar de vídeo amanhã? Aí ele me ligou, falou das coisas que eu ia fazer o teste, cara, aí, vixe, desde aí eu não dormi mais. Aí, Legal, vixe, então. Você lembra o dia, o momento, onde é que você estava? É algo marcante, né? Rapaz, eu acho que isso foi no dia 27 de março. Dia 27 de março. É recente. É recente. Legal. E é isso aí, né, Misson? Então existe ali uma reunião, uma conversa e define o nome, convida. É perfil, né? Perfil. O quarteto, o Arautos, ele tem uma história, são mais de 60 anos, né? Então existe uma seriedade nisso, uma responsabilidade. Então a gente faz uma pesquisa de campo para ver o nome mais indicado, se tem um blend, depois vem os testes. Então, não são muitos nomes, viu, Guilherme? Até um amigo perguntou, vocês fazem uns testes aí com uns 15, 20? Eu disse, não, esse teste foi 5, acho que no passado foi 4, né, Vitor? O último teste antes do Felipe, 4 pessoas. Então a gente faz uma pré-seleção e aí estes que são escolhidos, fazemos os testes ali. Ô, Milson, eu não trouxe presente pra você, mas já que a gente entrou nesse assunto, Tá. eu acabei de fazer, tá quentinho, o meu currículo. Quando abrir uma vaga, com todo respeito ao Robinho, Não, tudo tá? bem, tudo bem. Com todo respeito ao Robinho. Tudo Robinho bem. tá aí, né? Aqui. Com todo respeito ao Robinho, Não, e tem esse aqui é o meu já, currículo. ó. Não, e ele escreveu mesmo, gente, aqui, ó. Pode ler as informações, Ó, são reais. experiência, Quarteto Tom Maior, de Mauá, São Paulo. Isso, Para- quando eu era moleque, mas tá valendo, Tudo né? bem. Quarteto Expressão, É o aqui de atual, Valadares. na Central de Aqui, Valadares, ok. isso. Ponto forte. Uhum. Ser o Golias na música Rapaz Davi. Isso é um ponto muito forte. aí, entendeu? rapaz. Muito bom. Tem mais um aqui, o ponto fraco. Não consigo solar a música Santa Unção. Realmente. Aquela então, parte do baixo. então lá é eu muito- acho que. Já tá definido. Eu acho que. Já derrubou o Golias aí. Próxima pauta. Golias já. O gigante foi ao chão, né? Gente, então. Morre aqui nasceu um sonho, uma oportunidade, e ao mesmo tempo já foi enterrado. Morreu em 30 segundos. Rapaz, mas assim, eu vou levar com muito carinho. Ô, Misson, uma curiosidade, eu já fiz um teste quando eu tava no NASP
com o Jader. Ok. Você nem Nossa. se lembra dessa história, mas era Sétimos. pro Sétimos. Sétimos. E eu tive a experiência. Não passei, claro, né? Tá. Se você ver a capa do CD lá, não tem minha foto. Ok. Então, o resultado. Tá tudo essa certo. frustração já não é a primeira. Ok. Já é uma. Eu tô revivendo essa emoção, entendeu? Mas eu percebi o quanto que a gente depende da memorização musical. Não sei se esse é o termo. Sim. Mas ele fez algumas escalas pra eu repetir no piano. E assim, a partir da terceira nota eu já não lembrava. Não é o lá, 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 lá. É muito difícil. Misson fez isso também, só que pior. Não. pior. Foi bem simples, Felipe. Não. Não seja assim, não seja assim. Tranquilo. Mas me chamou a atenção, assim, de como que a memória musical ela é importante, né? Então, é o que você falou do perfil. Tem um perfil técnico, o timbre de voz, enfim, né? Algumas coisas, mas a memória musical, que é algo que a gente nem pensa, às vezes também é importante, né? Até porque, por exemplo, esse time que está hoje, se eu não me engano, os meninos podem me ajudar. Eu acho que vocês sabem 140 músicas, é isso? Você já imagina cantar nota por nota 140, só a nota, aí vem a letra também. Então tem que ter uma memória boa, a mente tem que ser uma mente boa, realmente. Ô, Vitor, pra ser técnico de som do Arautos também é difícil assim ou é um pouquinho mais fácil? É difícil. É difícil, né? É sempre uma escola, né? Você está sempre aprendendo coisas novas, técnicas novas. Quando entra cantor diferente, você tem que modificar o jeito do seu trabalho também. Você tem que entender a voz do sujeito, timbre, o jeito que ele lidar com o equipamento. Então, você vai ajudando ele, auxiliando em algumas formas e também entendendo o lado dele, a deficiência também que ele pode ter e a gente vai ajustando, né? Legal, maravilha. Eu queria apresentar aqui o Ibrahim. O Ibrahim, ele é a nossa voz oculta. Ele não aparece na filmagem por motivos óbvios, entendeu? Ah, Se Deus. mencionar quem Você aparece- tá aí, Guilherme? Se eu vir pra cá, você também pode, né? Ué. Mas o Ibrahim, ele faz essa mediação com a nossa audiência, né? Com o YouTube, ali, com as redes sociais. Ibrahim, boa noite pra você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Sabadão, mais uma vez. E eu queria saber se tem alguma participação, alguma pergunta neste primeiro bloco. Boa noite, Gui. Um prazer estar aqui sempre. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Louvic pro Felipe e pro Misson, né? Como é que é entrar num grupo? Já tem 60 anos aí de história, já tem uma estrada, já tem todo um know-how aí. Como é participar dessa experiência de ter um grupo já de 60 anos de estrada? Você quer começar, Felipe? Pode ser, Pode ser? pode ser. Novatos primeiro? É porque se ele falar primeiro, daí eu vou querer falar o que ele falou. verdade. Entendeu? Já Daí eu já... resolve logo. É a chance de ser original. É, exatamente. Cara, acho que pra todas as pessoas que Deus dá essa oportunidade de participar do Arautos do Rei, seja tocando como técnico de áudio ou cantando, é a realização de um sonho, né? Pra todo mundo. Então, acho que quem é adventista, assim, e a galera do meio gospel, pelo menos eu cresci ouvindo Arautos. E em algum momento Arautos se tornou de verdade um sonho pra mim, né? Depois, como as coisas da vida vão acontecendo, esse sonho vai se distanciando um pouco. Então, inclusive, quando me chamaram pra fazer o teste, a chama reacendeu. Mas assim, é um privilégio muito grande, eu encaro também como uma responsabilidade e já é bonito de ver assim, o que Deus pode fazer, o que Deus tem feito através de nós, nessas cantorias que a gente tem e tal. Esses dias a gente viu vários batismos e eu pude me emocionar, a gente recebe o nome das pessoas que estão entregando ali os panfletos, né, preenchidos com as decisões que elas tomam. Quando o pastor Gilson ora por elas, tal, é muito emocionante ver que, apesar de quem somos, Deus faz uma obra muito bonita, sabe? Muito extraordinária, e eu encaro isso como um privilégio. A gente muitas vezes tem a dificuldade de manter esse legado de 63 anos e ainda assim se comunicar com a geração nova, né? De um jeito atual, mas Deus deu um cérebro extraordinário pro Misson. Não quero dar spoiler, mas assim, tá muito legal as coisas que a gente tem feito agora. Vai comunicar com quem gosta de coisa mais pra trás, vai comunicar com gente que gosta de coisa mais pra frente. Vai ser assim, surreal, certeza. Sobrou uma coisa pra você falar ou ele falou tudo? Não, o Felipe falou tudo sobre a responsabilidade, mas assim, eu penso, Guilherme, está no meu coração, Deus tem falado comigo de maneira muito séria e clara durante um tempo e tem sido assim todos os dias. O que importa para mim é a eternidade, de verdade. E na Bíblia, em vários momentos, tem essa coisa assim, você viu o meu servo Jó? Você viu meu servo Moisés? Sabe? Então, o que Deus pensa a meu respeito é importante para mim.
Eu quero que no final dessa caminhada, quando eu entregar a tocha para alguém, e se o Eterno voltar logo, voltar hoje, ele possa olhar para mim e falar assim, ele cumpriu a missão, sabe? Então eu enxergo esse momento que a gente está vivendo e todos nós juntos aqui como o momento que Deus escolheu para que estivéssemos juntos em uma missão. E a missão que o Felipe falou, comunicar Jesus, comunicar a salvação para uma geração, para um povo, e não esquecendo do que fizemos no passado, trabalhando com o que fizemos no passado, mas olhando para o futuro também. E por mais que é difícil, né? É um ministério que exige bastante, são muitas viagens, o deslocamento, a família que fica em casa, mas há prazer em servir a Cristo, né? Muito. Então, eu lembro na primeira vez que vocês foram na rádio, Novo Tempo, no Clube da Música, era legal ver, foi a sua estreia. Foi. E foi a transmissão por vídeo, né? A gente acompanhava ali você tocando e dando algumas dissonantes no teclado, olhando para alguém te tocava. Então, aquele prazer de fazer música, de poder louvar a Deus, né? E estar envolvido num ministério que dá esse privilégio, né? Servir a Cristo, de ter o prazer de cantar, fazer o que gosta e tocar Guilherme, pessoas. é um time muito talentoso. Vitor é um técnico maravilhoso, são cantores de nível muito alto, Pastor Gilson. Então é um privilégio de Deus estar junto desses meninos aqui fazendo isso. Maravilha. Gente, queria agradecer vocês. A gente Obrigado, acabou o nosso Guilherme. primeiro bloco. Queria ficar mais tempo aqui, mas tem mais Sim, galera para ocupar a nossa mesa. Tem A gente boa. tem um videozinho. Misson, obrigado. Vitor e Filipão. Valeu. A gente tem um videozinho. A Tássia tem uma participação aí por vídeo. E quem vai responder é na próxima rodada. É o próximo time que vai ocupar a nossa mesa. Fala com a gente aí, Tássia. Oi, pessoal, tudo bem? É um privilégio estar falando com vocês aqui e receber vocês também aqui na nossa cidade depois de tanto tempo. O Arautos do Rei faz parte da minha história, assim como de muitas pessoas que estão aqui, né? Eu me lembro quando criança, meu pai sempre acordava a gente nos sábados de manhã para ir para a igreja, para se arrumar com as músicas do Arautos do Rei. E eu tento já passar essa referência musical, esse ministério também para minha filha. E eu tenho uma pergunta para vocês. Sendo um arauto do rei, qual é a parte desse ministério que vocês mais gostam? Qual é a melhor parte de ser um arauto do rei? Conta aqui pra gente. Maravilha. Obrigado, viu, Tássia, pela participação. É uma dúvida aí que talvez todos tenham. E agora quem responde é uma nova formação. É a mesma formação do Arautos, a 32ª formação, mas é a segunda formação do Arautos aqui no Sabadão, na nossa mesa. Eu queria dar as boas-vindas ao Robinho, ao Éder e também ao Fernandinho. Posso falar, Fernandinho, Robinho? Tá tranquilo, tá em casa, né? Tá tudo certo. Tudo certo, tudo Os resolvido. nossos amigos nos chamam assim, você já é nosso amigo do coração, né? Tudo bem, Robson? Seja bem-vindo. Tudo bem, Guilherme. Puxa, que prazer estar com você, estar aqui no Sabadão, né? Com todos vocês que assistem também o podcast. Estamos muito contentes de participar desses momentos aqui. Maravilha. Éder, seja bem-vindo. Obrigado, Primeira vez meu. em Valadares? Não, eu Eu sou... queria achar alguém que tá vindo a primeira vez em Valadares. Robinho, a primeira vez ou não? Olha, eu não me lembro de ter vindo antes. Pode ser que eu tenha vindo, porque eu canto há muitos anos, né? Que tem no grupo Integração, Tá. tal. A gente viajou muito o Brasil, não me lembro de ter vindo realmente. Pode ser a primeira vez, digamos que seja. Tá, vamos ver. Vamos ver se o Fernandinho já não veio a primeira vez, pra eu ver quem tá estreando em Valadares. Mas Não, seja mas bem-vindo. com o Arautos primeira vez. Então, Essa é É, oficial. tá valendo. É isso aí. As Quando eu outras vim era foram só criança. um teste, né? Foi só um ensaio pro Só de que tá vindo. passagem, isso aí. Legal. Seja bem-vindo, viu, Éder? Obrigado, Muito aí pela obrigado. disponibilidade, pela disposição. Valeu. Fernandinho, primeira vez em Valadares? Estamos aí com o Arauto, eu creio que sim, primeira vez. Mas já deve ter Não lembro passado de ter por vindo aqui. não. Já passei por aqui, sim. É que Mas foi uma Valadares, primeira gente, pra quem vai vez. pro Nordeste de carro, tá em Esse São é- Paulo, tá no sul do Brasil, vamos pro É Nordeste, obrigatória curtir uma a passagem praia, um aqui. litoral, Normal de passar norte, por aqui, Nordeste, passa por Valadares. Então pode ser que vocês tenham cruzado a nossa cidade sem querer. Mas memórias vamos construí-las Construir a hoje. partir de agora, né? Nessa na passagem. caravana da semana passada, né? É isso aí. Né? Que foi uma benção, hein? Foi uma benção, né? Coisa de louco. Você gostou, Fernandinho? Rapaz, essa terra aqui é especial. É especial. Vocês Especial, passaram por especial. 4, acho que foram 4 Você lembra apresentações, do né? da cidade, não, que a gente passou? Foi Itaubim, Tchó-Tchó. Tchau, tchau. Descobrimos essa aí. Estivemos em Governador Valadares, Ipatinga e Caratinga. Cara, rapaz, você... Rodamos um bocado. Tá bem ensaiado, né? É. Tá bem ensaiado. Tá Memória afinado, boa. tá afinado, tá afinado. Gente, o primeiro bloco a gente teve aqui os novatos, né? O Misson, que chegou há pouco tempo, o Felipe, que chegou há menos tempo ainda. Sim. Quem deu o tom da experiência foi o Vitor.
Mas agora eu tô com uma bancada aqui mais experiente, né? Vocês estão há quanto tempo no Arautos? São os mais experientes, tanto de idade como... está aqui, né? Gente, também. Eu tô errado aqui nesse grupo. Fiquei preocupado agora. Pois é. Mais um pouquinho, vocês viram os avós da profecia, né? Exatamente. Mas vocês estão há quanto tempo, Éder? Eu era um novato, né? Antes dessas últimas mudanças, eu estou no meu 4º ano. Fechei 3 anos no final do ano passado e agora estou começando aí o 4º ano. Se fosse num distrito, aí o pastor já estava de mudança, né? Exatamente. Mas vamos ver, né? Se tem mudança. Mas eu acho que vou esperar um pouquinho mais. Tá bom. E, Robinho, você está há quanto tempo no Arautos? Meu amigo, já estou há 8 anos nos Arautos, né? Tem sido uma festa e uma celebração, né? Louvando ao Senhor. E tudo começa com um sonho, né? Vi aqui o teu currículo, né? Você viu aí? Dê uma olhadinha aqui, né? Seu nome. Base para avaliar, entendeu? De baixo para baixo. Mas você sabe que tudo começa com um sonho, né? Eu comecei com um sonho de cantar nos Arautos um dia. Mantenho o sonho firme, vivo. Pelo menos para usar a voz da profecia, né? Porque eu já tô com 30 e tantos. Então, Pois assim, né? Isso Vai aí. passando a idade, mas na próxima geração, quem sabe o sonho se realiza. Ô, Robinho, eu conversei com você um dia, na Novo Tempo. A gente tem alguns encontros, inclusive esse ano a gente vai para o Sintonize, que é o encontro geral das rádios lá em Jacareí. Sim. E na última vez, se eu não me engano, há 2 anos atrás, vocês se apresentaram, cantaram ali, né? E eu consegui te puxar. Com certeza você não vai lembrar desse momento. Mas eu quis fazer uma pergunta, né? Tá. E eu perguntei assim, ô Robinho, eu também gosto de cantar em quarteto, gosto de música do Arautos. Me dá uma dica para quem gosta de cantar. E eu esperei. Tô curioso agora. Eu esperei qualquer tipo de dica, principalmente assim, técnica, né? Ó, canta desse jeito, come uma maçã quando acordar, ovo cru, enfim, né? E aí você falou assim: nunca perca a alegria de cantar. Olha, cante com emoção. E você quis dizer assim: se expresse quando cantar. Eu falei, nossa, eu esperava tudo, menos isso. E realmente, quando você canta, desde do passado, né? Quando a gente vê as gravações antigas, a sua expressão, o seu gosto de cantar. E aquilo me marcou, aquela resposta que você me deu. Verdade. Olha, interessante, Guilherme. Você sabe, talvez eu tenha dito isso para você porque, na essência, cantar não é algo caricato, sabe? Não é algo que não é exatamente uma imitação de alguém. Muitas vezes você tem uma inspiração, né? Todo cantor, todo artista tem uma inspiração, geralmente, quando começa a cantar. Mas necessariamente, o mais importante não é quando você está cantando, você está necessariamente imitando alguém. É você ser você, e essa alegria de cantar, na verdade, faz com que você seja naturalmente, né? Você coloca ali o teu talento, a tua voz, e o louvor é verdadeiro. É muito importante na hora de cantar não ficar pensando em coisas aleatórias, né? Ah, que pizza eu vou comer à noite, né? Não, você pensar no que a letra que você está cantando, né? Na esperança que você está levando para as pessoas. Ou até mesmo o nervosismo, né? De subir para cantar, às Normal. vezes te retrai, né? Então essa alegria que você diz também depende da segurança, dos ensaios, enfim, né? De todo um processo que no final vai comunicar esperança para as pessoas. Exato, vai redundar em uma coisa muito positiva, né? Nós somos impactados por aquilo que fazemos. A música que a gente canta, né? Nós somos os primeiros impactados. E depois essa mensagem alcança as pessoas porque elas percebem em nós a verdade que a gente está vivendo. Né? Quando a gente não canta com verdade, isso é notável, né? As pessoas percebem que alguma coisa está desconexa. Então é importante realmente a gente ter essa verdade no coração, essa alegria. Legal. Então o conselho que você me deu há 2 anos atrás permanece. Isso, e coloca no seu currículo aqui, né? Mentorado por Robson, tá bom? Vou colocar o seu nome no seu mentorado, né? Vai dar o peso no currículo, né? Quem sabe a pessoa chama a pessoa, olha. Fernandinho, você tá há quanto tempo no... Faltou te perguntar também, né? Muitos. Que diremos, pois... 8 é o recorde, por enquanto, na mesa aqui. Vai nessa. Atrás dos 8 anos aqui, hein? 11 anos, amigo. 11 anos? 11 anos. Esse ano faz... em julho, vou fazer 11 anos. Eu acho que aquele vídeo que vocês fizeram ainda como Vox, tributo, uma homenagem aos quartetos, lembra desse vídeo? No Novo Tempo, foi, Binho? No Novo Tempo. Rádio Novo Foi Tempo. Ali, pertinho já foi a transição pro quarteto, né? Foi. Pouco tempo depois. Não foi não, cara. Demorou um pouco de tempo. Demorou? A gente tava meio que quase no início. A gente saiu na casa do Samuel, que ele lembra? A gente saiu lá. Foi. Foi antes do Foi. álbum Cada Capela que a gente quarteto, gravou. Antes do álbum Capela. Tava de início no Vox ali. Você tava Primeiro ano no ali. Vox. Primeiro ano. Ah, Mas legal. nem imaginava, né? Só de no Novo Tempo aquela vez, nossa, que legal, Novo Tempo, uau. O que é Novo Tempo? Aí, Senhor, calma, rapaz. Mal sabia que seria sua casa Mal depois, sabia, né? Pois 11 anos ali. 11 anos. Que legal. Gente, eu queria saber como é que funciona um pouquinho dessa rotina de ensaio. A gente
Daqui a pouco eu vou chamar o Ibrahim também novamente para trazer a audiência, mas gera muita curiosidade. Como que é a rotina de ensaios? Então quem canta num quarteto numa igreja, né, tem um ministério ali, ou formalizado, ou então é quarteteiro e junta para cantar. Às vezes leva um kit para casa, procura no YouTube, né, vai cantando, se junta uma vez por semana. Vocês que estão fazendo parte desse ministério, dedicam a vida a isso. Como que é o dia a dia para ensaio, especificamente? A nossa rotina não é o melhor padrão e Não. parâmetro para os demais, né? Porque a gente passa muito tempo na estrada. E quando nós estamos em viagem, a gente não consegue sempre estar ensaiando com a frequência que gostaríamos até. Mas todos os momentos que nós estamos em Jacareí, que é a nossa cidade onde fica a sede da Novo Tempo, a gente separa as tardes para ensaio, para produção de novas músicas, novos projetos. Então, sempre quando nós podemos, a gente para ensaiar. Mas uma coisa que a gente também faz é que antes e depois das nossas apresentações, a gente conversa entre nós. Aquele ponto ali, a gente pode melhorar nisso, naquilo, corte desse momento, vamos dar uma olhadinha. A gente às vezes pega a partitura, vamos ver como é que é isso aqui, tá certo, não tá? Então, mesmo que a gente não consiga sempre nos sentar para ensaiarmos, a gente sempre está se atualizando, sempre está ajustando uma coisa ou outra, e as próprias apresentações também vão fazendo com que a gente fique cada vez mais Sincronizado. sincronizado Né? e harmonizado. Tem um detalhe, né, nessa última formação que a gente está iniciando, o tempo realmente é muito curto para todas as coisas que tem que fazer. E na verdade, a viagem passada a gente fez ensaios no hotel, né? No quarto de hotel, porque o álbum tá chegando aí e vai estar muito legal mesmo, então o tempo é muito curto. Então a gente tá separando um tempinho lá no quarto do hotel, começamos a cantar, ensaiar lá, porque realmente o tempo é super curto, não tem tempo de muita coisa. Não. E nessas novas músicas, o Misson apresenta um kit, mostra como que é. Eu tenho essa curiosidade de como iniciar um processo. Porque uma música antiga, às vezes a gente vocês já chegam no Arauto, já tem dessa referência. Você vai refinar. Mas como é que funciona essa questão assim, uma nova música? Robinho, vou mandar um arquivo para você, para cada um. Quarta-feira à tarde a gente passa. Tem que saber ler partitura, ver a nota, é só decorar kit. Como que é esse dia a dia para uma nova música, por exemplo? Pois é, o Misson tem uma metodologia que engloba vários aspectos, né? Ele traz para nós primeiro um áudio gravado com a música, né, com a melodia, quem sabe com a harmonia, ali uma prévia gravação, já com uma partitura pronta também. Então a gente não somos especialistas em leitura de partitura, mas a gente acompanha ali, né? A gente acompanha bem e depois a gente se reúne e aí Misson tira as dúvidas, faz o refinamento dos detalhes que precisam ser refinados ali, né, das dúvidas que a gente tem. Mas tem kit, vocês recebem algum tipo de kit? Misson tem feito alguma coisa, isso ajuda bastante, né? E a gente até fala para os quarteteiros, né, que amam os kits, a gente fez alguns kits, né? Sim. Edinho? Estamos devendo aí, né? Estamos devendo alguns, mas nós vamos produzir. A ideia é daqui para frente se tornar algo né? Frequente pragmático, mesmo, né? exato. Vai Porque ser algo prático. ajuda bastante, né? Mas os Arautos do Rei, como é um quarteto que exige uma fineza nos detalhes, né? Então, não só de kit vive os Arautos do Rei, né? Mas de partituras também. Então, o Misson prepara toda a partitura, é que ele é bem detalhista, então faz os kits também para a gente aprender mais rápido, para quando se juntar, já esteja mais refinada, a música já esteja mais pronta. Até por tempo também, né? Do tempo que a gente tem, que é super curto, então ajuda bastante. Vai ouvindo em casa, nas viagens. Viajando, né? A gente já tá ouvindo. E em alguns casos a gente também ouve a música uma primeira vez e a gente já começa a ir passando aquela música ali e aí cada um vai gravando a sua voz e depois o kit é nós mesmos que fizemos. Então a gente grava aquilo e depois leva para casa e a gente começa a se ouvir para na hora da gravação já está mais amadurecida a música. No dia. Chegou, ouviu a música, que música legal, então vamos. A gente ouve, vai cantando os pedacinhos lá até fechar toda a música e a gente leva pra casa. Entendeu? Então rola muito ensaio, assim, como você falou, em viagem, aeroporto, van, carro. É porque passa um kit no avião. Se necessário. Porque a galera não sabe, mas o tempo nosso é muita coisa pra fazer. Além das viagens, tem Novo Tempo, tem Voz da Profecia pra gravar, tem os programas pra participar de música no Novo Tempo. Então não é só as viagens, né? Tem os ensaios, as atividades que a gente tem. Ou seja, nem que seja por repetição, se precisar, o Vitor sabe todas as vozes. Porque assim, vocês vai ouvindo o kit, mexe no som, precisou,
edita todas as vozes e todas as produções. Então, essa realmente... pra gente aí, Vitinho, Se ajuda precisar, né? Aí a gente ora. Gente, ô Ibrahim, deixa eu dar a oportunidade então de você trazer mais alguma participação. Pergunta da Ariadne, ela tá perguntando se tem... Qual foi o testemunho mais marcante que vocês ouviram sobre as músicas do Arautos do Rei? Às vezes alguém que chegou pra vocês perguntou, ó, isso aí me marcou, tem alguma música assim especial? Tem muitas, né? São muitas histórias. Muitas histórias. A gente se impressiona, inclusive, porque coisas que a gente acha assim, não é possível que num contexto como esse vai alcançar alguém e sempre alcança. Eu me lembro de um episódio, o Jade, inclusive próximo a ele sair, ele recebeu uma pessoa em uma das nossas apresentações que disse que foi rejeitado, foi fruto de uma tentativa de aborto, os pais não queriam que ele nascesse porque queria que fosse uma menina e veio um menino, e aí ele foi assim, escanteado toda a sua vida. E aí ele se sentia rejeitado pelos pais. E aí um dia ele se deparou com a música Não Me Esqueci de Ti. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esqueci de ti. E depois de várias tentativas, inclusive de suicídio, quando ele conheceu essa música, ele entendeu que o valor que ele tinha era maior do que o que os seus pais poderiam oferecer a ele. E aquela música foi um refrigério e também uma ressignificação, né? Depois daquele contato com aquela música, a vida dele tomou uma outra direção. E isso acontece muito, né? Ontem, a gente tá falando com aquela moça que tá cuidando da gente aqui. Qual o nome dela? Esqueci o nome dela. Sim, eu não me lembro. Lembra, Nisson, o nome da moça que tá cuidando da gente aqui? Na sua cidade aqui. Ela... A Elaine... Não lembro o nome dela agora. Eu não estava. Mas ela contou pra gente ontem, saiu da igreja, por razões lá, e saiu da igreja e ficou fora. E a mãe também saiu, ficou magoada com a igreja, saiu e ficou. Aí um dia ela acordou, a moça acordou e não me disse a música, mas ouviu o Arautos do Rei e falou assim pra mãe dela, mãe, eu vou pra igreja hoje, mãe, eu vou pra igreja. E um sermão do pastor Gilson. Isso, o sermão do pastor Gilson, exatamente. Legal. Amanhã eu vou pra igreja, no YouTube, né? Isso, no YouTube. A mãe falou, não, você não vai, porque ela, com raiva da igreja, né? Não, eu vou sempre pra igreja. Ela foi escondido. E com o tempo se batizou. E hoje trabalha pra igreja, né? Então, Sim, assim, sim. A gente Eu não sei se é Elaine ou a Fernanda. Não é a Fernanda. Não é Fernanda, não. Não. Ela não é daqui especificamente. Ela tá acompanhando. Mariana. Mariana. Não é daqui, é da região aqui. Mas tá. é Não, mas são muitas coisa que Deus faz, né? histórias. A gente Falar muitas de testemunho histórias. a gente perderia. Posso contar uma pequenininha? Pode. Inclusive de alguém que cantou no Sétimos. É o Ramires. Ele me disse que um período ele ficou afastado da igreja, né? Os pais preocupados porque ele estava afastado. Ele me contou esse testemunho, achei incrível. Ele só escutava música secular no celular dele. E um dia, não tinha nada cristão no celular. E um dia ele foi dar o play, eu acho que uma outra música, mas entrou uma música dos Arautos do Rei. Ele não tinha colocado essa música no celular, entrou uma música dos Arautos do Rei. Eu não me lembro se foi Tudo Novo, alguma música assim. E essa música fez ele entender. Ele falou, nossa, mas eu não coloquei isso aqui. E ele entendeu que era realmente Deus fazendo um chamado para ele. Olha só, ele voltou para a igreja, cantou nos Sétimos, né? E é envolvido. É um grande exemplo de como Deus usa nós como vasos, né? Nós não temos poder em nós mesmos, mas Deus nos usa quando nós nos colocamos nas mãos dele para alcançar outras pessoas. Isso é E incrível. uma estratégia para alcançar mais pessoas é talvez fazer essa transição. Vocês estão falando aqui de YouTube, um vídeo, uma música no aplicativo Spotify. Uhum. Então, a gente precisa entender também que as novas gerações, ou que precisam ter novas estratégias para alcançar novas pessoas também, né? Então, antigamente a gente tinha os relatos, né? Antigamente no Arautos, a viagem de Kombi, dias e dias de viagem, o LP, apresentações em alguns lugares, alguns locais. Hoje a gente já tem a transmissão. A gente acompanha vocês no México, né? O Misson já chegou, já viajou para o México e Argentina. E a gente acompanha, consegue também receber a bênção das pessoas que estão ali, né? Então, fazer essa transição é importante para as redes sociais, para a tecnologia, o Arautos estar mais modernizado para evangelizar? Com certeza. Na verdade, hoje a gente percebe, inclusive pelas métricas, pelos números, que a gente, quando estava em Teoflotone, digamos que nós cantamos ali para 1.000 pessoas. Um vídeo que a gente posta cantando uma música, trazendo uma mensagem, uma reflexão, alcança 1 milhão de pessoas. Então, assim, não tem como a gente ficar apenas em um formato. Ele é funcional, ele é necessário? Sim. Mas se eu sei que eu posso alcançar milhares, milhões de pessoas
usando outras plataformas digitais, eu inclusive começo a perceber esse movimento da nossa igreja em se expandir em vários lugares do mundo através da tecnologia, sendo uma forma de a gente conseguir alcançar o mundo com a mensagem que a gente precisa compartilhar. Então não adianta a gente ficar apenas no presencial, se a gente pode fazer mais e ir mais longe com todas as plataformas. Então tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos usar. Para que Deus possa... É verdade. O que é legal também é o seguinte, que essa modernização, né, ela passa pelo processo vocal, musical, né, que tem que existir. Né? Se a gente for para pensar, o Herodes, por exemplo, né, onde começou o quarteto, né, hoje quase não existe mais. Porque não deram os passos necessários para que fossem músicas mais atuais. Então é necessário que isso aconteça, essa modernização, né. É claro, dentro dos padrões, mas precisa existir, né, para conversar com todo mundo. Essa é a realidade. Maravilha. Gente, a gente está terminando aqui esse nosso segundo bloco, mas o pastor Raicê me lembrou que a gente ouviu a pergunta, o vídeo da Tássia, mas a pergunta não foi respondida, viu, pastor? Bem lembrado. Eu queria dar a oportunidade, então, de vocês rapidamente falar o que vocês mais gostam de ser membro, né, da Voz da Profecia, do Quarteto Arautos do Rei. A gente imagina respostas, mas aproveitem para dizer, né, para as pessoas o que é fazer parte desse ministério, a parte boa, a parte prazerosa. E essa pergunta é a que repercute, mais reverbera aqui na caixinha de pergunta aqui, Gui, é esse tipo de pergunta, como é que é fazer parte, como é que tá na estrada, o convívio, o hotel ali, é a pergunta que mais tá vindo aqui na caixinha. Pode começar, meu amigo. Começa pelo pastor? Ai, ai. Nosso pastor, Ai, pastor. ai. Vai lá. Eles estão se aproveitando desse título e toda vez eles jogam para mim. Mas vamos lá. Eu acho que nós temos muitas formas de responder essa pergunta, né? Porque a gente vê que a nossa família é abençoada, mesmo com as nossas ausências, a gente vê a mão de Deus cuidando de cada um de nós em diferentes lugares. Mas talvez o maior presente que é ser um arauto é você ser um escolhido de Deus para fazer algo que é muito maior do que cada um de nós, e a gente fazer parte da vida das pessoas e trazer transformação, esperança, através de algo que, assim, é um dom de Deus, é uma música falando de Deus, é para Deus que a gente faz, e ainda assim Ele nos dá esses presentes de ouvir histórias, de as pessoas virem agradecer por coisas que a gente nem imaginou que a gente fez na vida delas. Então, para mim, eu acho que esse é o meu maior privilégio em fazer parte desse ministério. Continuar uma história gigantesca e, sem mérito algum, Deus ainda assim vê, eu vou te dar essa oportunidade. Maravilha. Quando você olha para o mundo hoje, né, a gente tem muitos cantores na igreja, muitos bons, excelentes cantores, excelentes. Aí você percebe que Deus foi lá e olhou para alguém, para mim no caso, Fernando, vamos cantar lá para mim, durante um tempo lá. Então assim, a gente não é merecedor, meu. De jeito nenhum, mas Deus falou, vai ser você por esse tempo aí, entendeu? Outro aspecto que eu acho legal, muito bacana, é assim, ó, eu amo estar com minha família, né, meus filhos, minha esposa Josi, cara, que legal que é. E isso aqui vira uma extensão da sua casa, entendeu? Então assim, estar com esse pessoal aqui, do Arautos, é muito bacana, é muito divertido. Então isso cria afinidade, isso nos aproxima, por isso se torna uma segunda família. Então a alegria em cantar e ver que Deus chamou você para esse momento, para estar aqui, também Ele te dá o presente de se alegrar por estar na companhia dessa galera aqui, que é muito bacana. Você me fez lembrar, Fernandinho, antes de eu passar a bola pro Robinho, esse negócio de criar vínculo, uma família, né? Eu tenho uma experiência, né, nesse quarteto que eu cantava lá em Mauá, quando eu era moleque, né? A gente cantava e um dia numa igreja, um amigo meu que fazia o primeiro tenor, o Tom, um abraço pro Tom, a gente gosta de brincar, de ser informal, irreverente às vezes, né? E aí no meio da música, a igreja que a gente estava cantando estava em reforma. E aí quando você tá na frente cantando, rola um olhar para algum solo, algum ajuste, né? Ele me deu um cutucão no meio da música, lá cantando, aí ele colocou a mão assim por trás, eu peguei, era uma brita, uma pedrinha que ele pegou da construção. Piada interna de quarteto, que eu acho que vocês devem ter também. Sim. Eu guardei aquela pedrinha no terno. Depois de 1 mês e meio que a gente foi cantar em outra igreja, lá na frente, eu bati a mão, lembrei da pedrinha. Aí o que eu fiz? Dei uma cutucada no Tom, devolvi a pedrinha. Então a nossa tradição era passar essa pedrinha em toda a apresentação do quarteto. Então eu imagino que vocês tenham também essa vivência, né? De estrada, um olhar, uma piada interna, uma música que toca e todo mundo, né, sente. Então acho que é legal ter esse vínculo aí, né?
Temos. Inclusive, a gente tem uma divisão do quarteto, que é assim, a terceira idade, entendeu? Eles caminharam bastante. Inclusive, Fernandinho entrou na Só para, rapaz. Aí ele já foi. Ele não aceitou muito já bem, aceitou. não, mas Já passei pro outro lado, irmão. Foi promovido. Já foi promovido, aí enrolou meio de campo. Ô, Guilherme, mas sabe sobre essa questão da voz da profecia, de cantar na igreja, né, de participar? Sabe o final do Salmo 23, né? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Outras versões dizem, né, por toda a minha vida, para sempre, né? Isso sempre ficava na minha mente quando eu era criança. Eu pensava assim, o que seria habitar na casa do Senhor? É ficar na igreja, né? Morar dentro de uma igreja. E depois, com o tempo, né, quando eu sonhava, por exemplo, em cantar na voz da profecia, eu pensava e comecei a entender que habitar na casa do Senhor não é necessariamente você estar dentro de uma igreja, porque Deus, ele está no tempo, né? Ele está em todo lugar. Então, necessariamente, não é estar dentro da igreja, é você estar vivendo na presença de Deus o tempo todo. Então, meu maior sonho era participar, por exemplo, da Voz da Profecia, porque eu entendia que na Voz da Profecia estava a presença de Deus o tempo todo. Eu falava, cara, esse seria o melhor lugar para estar, como diz o salmista Davi. Por longos anos, né? Por longos anos, né, por toda a minha vida, vai aqui na Voz da Profecia. Não, né? Mas, enfim, poder participar desse ministério é como viver na presença de Deus e levar Deus para as pessoas. Então, é uma realização nesse sentido, de entender que Deus nos colocou aqui, nos escolheu, independente de onde nós viemos, e que temos essa oportunidade de estar na presença dele. E como disse Misson há pouco, né, de quem sabe no final a gente receber a coroa e Deus falar assim, olha, você cumpriu com o seu papel, você viveu na minha presença, na minha casa, e estou muito feliz com o seu trabalho. É a maior alegria que temos. Gente, eu termino esse bloco citando, vocês cantaram no Anjos da Esperança aí na TV, alguns dias atrás. Acompanha mesmo. Meu rapaz. Funcionário. Aí entendeu? sim. Meu modelo. Vamos Mas passar o realmente relatório. eu gosto muito de acompanhar, né? E a música, todos nós que cremos em tua vinda. Fogo divino, né? Fogo divino. Fogo divino. Essa frase, ela é muito forte e anos ouvindo essa música eu nunca tinha parado para pensar. Então todos nós que cremos na vinda, nós temos que testemunhar. Exato. Porque só assim a gente vai refletir o caráter santo do Senhor. É uma obrigação. Então assim, achei muito legal, né? Então eu queria terminar esse bloco dizendo, né, que Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. É a missão de todo cristão ser um missionário, pregar o evangelho, e vocês têm o privilégio, né, de fazer isso usando o dom da voz, entre família postiça, né, irmãos de outra mãe, Isso aí. mas poder vivenciar um pouquinho do gostinho que é ter esse prazer de servir e refletir a imagem de Deus para as pessoas, né? Amém. Amém. Pra você que está na sua casa aí, ó, nos acompanhe de mais perto aí, tá? @ArautoSoficial. Pra você ficar por dentro de todas as coisas aí, ó. Isso. Não esquece, tá bom? Só seguir a gente aí. @ArautosOficial. Arautos do Rei, Do Rei Oficial. Oficial. @Arautos do Rei Oficial. Instagram, YouTube. Estaremos em todas. Perde não. Maravilha. Tem coisas boas chegando pra você aí. Um abraço. Fernandinho, obrigado. Deus abençoe Prazer. você. Éder e Valeu, também mestre. Robinho, muito obrigado. O segundo bloco também foi muito especial. E agora a gente vai fazer uma transição. Vou dar a chance do Ibrahim trazer mais alguma interação. Enquanto isso, a gente vai fazendo a troca aqui, tá? Vamos. Para o último bloco do Sabadou desta sexta-feira. E aí, Ibra, mais algum destaque aí? Ô Guilherme, as perguntas aqui foram muitas perguntas, então eu tentei emendar um assunto aqui, trazendo uma média aí de todas as perguntas, tá? Iniciar agora com a pergunta da Priscila Salomão. Como o Arautos, a Voz, eles encaram a missão de levar esperança para tempos tão difíceis agora? Pergunta muito relevante, muito importante. E agora o assunto ficou sério, porque antes, no bloco anterior, a gente tinha um pastor, agora a gente dobrou. Temos 2 pastores. Queria dar as boas-vindas aqui ao pastor Raissan, nosso pastor da Igreja Central de Valadares. E aí, pastor? Tudo bom, Guilherme? Entrei aqui para preencher o espaço, né? Porque tava sobrando gente, depois tava faltando e me encaixaram aqui. Vamos junto aqui com Não, o mas é pastor bom ter Gil. você aqui, pastor. Obrigado pela sua Certo. presença. E dar as boas-vindas também ao pastor Gilson Brito, pastor. Que bom te ter aqui também no Sabadou. Legal, Guilherme. Bom estar contigo, com o pastor Raissan, né? E aqui nessa cidade que, acredite, meu coração foi embora, mas ficou um pedacinho do coração aqui. Eu não vou nem queimar a pergunta, né? A primeira vez em Valadares. Não. O pastor teve Eu um tive- ministério longo aqui na Tive cidade. o prazer de morar 4 anos aqui. 4 anos. Poderia ter sido mais, né? Mas foram 4 anos e 4 anos muito abençoados. Eu lembro no NASP, nos meus últimos dias, na fila do refeitório, agora não me lembro se foi com a Kathleen ou com a Kevlin.
Não me lembro mesmo. Tentei fazer um esforço em casa, mas uma das duas ali naquela ocasião, não sei nem se elas vão lembrar disso, me perguntou, e aí, você tá indo pra onde depois da formatura? Eu falei, tô indo pra Valadares. Ah, meu pai tá lá em Valadares. Ah, seu pai? É o pastor Gilson, você vai conhecer lá. Eu até falei pra você essa semana no WhatsApp, né? O meu primeiro dia aqui na associação, na Rádio Novo Tempo, foi o seu último dia indo pra Novo Tempo. Exatamente. A gente se cruzou no prédio, no corredor da comunicação ali, o pastor Gilson estava reunindo os arquivos. Final de 2014, né? Deve ter sido. Não, foi em janeiro de 15. Janeiro de 15. Foi janeiro de 15. É isso mesmo. Então, agora eu tô tendo a oportunidade de falar com o pastor Gilson. Há 11 anos a gente só cruzou no corredor, mas agora tendo a oportunidade de trocar uma ideia, né, pastor? Seja bem-vindo. Prazer, obrigado, amigo, estar com vocês aqui. Eu queria já destinar a pergunta que o Ibrahim fez, né? Da Priscila, Ibra. Isso, Priscila. Como que é levar o evangelho, uma mensagem de esperança em tempos tão difíceis? Na verdade, pregar o evangelho todo tempo e em todo lugar é sempre uma honra, né? Que Deus tem concedido aos seus filhos, à sua igreja. Mas considerando realmente, como você disse, o tempo no qual nós vivemos, nesse mundo aí virado de cabeça para baixo, que inverte valores, né? E considerando também a natureza do trabalho que nós fazemos, que é um trabalho assim essencialmente de evangelismo, então como eu ouvi os meus amigos aqui dizendo, realmente para a gente é um privilégio, sabe? É uma honra muito grande, uma honra imerecida, inclusive. E ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade, porque a gente sabe que nos encontros dos quais a gente participa, vão muitas pessoas assim que estão ali, como a gente diz, no vale da decisão, né? E se a gente vai lá e canta e prega, ungidos e guiados pelo Espírito Santo, a porta se abre para que essas pessoas sejam tocadas por Deus e tenham uma vida transformada. Por outro lado, se a gente faz o trabalho de forma negligente, simplesmente profissional, né? Então a gente perde a oportunidade do Espírito Santo nos usar para que pessoas realmente sejam alcançadas. Então eu vejo como um privilégio enorme, mas ao mesmo tempo uma pesada responsabilidade. Mas eu me seguro naquela máxima: Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Muito bom. Pastor Gilson, a gente teve o privilégio, né? Na verdade, eu tive o privilégio de começar o ministério com o pastor Gilson, como meu ministerial. Então foram 3 anos. Né? Fui auxiliar da Igreja Central, estou de volta, né? Então lembro de vários conselhos, os concílios, lembro de uma mensagem, e os conselhos partindo ali de João Batista. Então foram muitos conselhos. E uma curiosidade, pastor, que eu tenho, e imagino que os demais aí que estão nos assistindo têm também: qual é a rotina de um orador da Voz da Profecia? Porque a gente vê só o vídeo, os bons sermões pregados, os momentos ali, mas qual é a rotina diária de um orador da Voz da Profecia? Quando eu não estou em viagem, ou eu estou em casa preparando conteúdo, ou estou gravando na Novo Tempo, né? Porque antigamente o orador da Voz da Profecia fazia os evangelismos viajando com o quarteto e apresentava o programa de rádio, né? Hoje, além dessas duas atividades, nós temos também um programa de TV, que é uma mensagem por semana, e eu apresento também o projeto Este Dia com Deus, que é uma mensagem bíblica diária na internet, né? As pessoas recebem pelo celular. Então a minha rotina é essa: quando eu não estou com os meus amigos viajando, fazendo evangelismo, ou eu estou em casa preparando conteúdo, ou estou na Novo Tempo gravando, seja para a TV, para o rádio ou para a internet. Ou seja, algo bem intenso, né? É bem intenso. Geralmente o pessoal pensa nas viagens, mas para mim a necessidade de produzir conteúdos novos, porque isso para mim é um desafio maior, sabe? Porque são 52 programas de TV, por semana, né? Ao longo do ano. São de 180 a 200 programas para o rádio, que a gente faz suficiente para um semestre, e aí repete no semestre seguinte. E o programa Este Dia com Deus, que é 1 por dia, então são 365 no ano. Não tem como fugir, né? Não, mas olha, é tudo pela graça do Senhor. Deus é bom demais. Se não fosse por Ele, pela bênção dEle, não conseguiria, não. Pastor, você trabalhou aqui 4 anos, então, em Valadares, atendendo a associação, na verdade, Exatamente. Né? É aqui toda essa região leste de Minas, né? De Ipatinga até lá o Vale do Jequitinhonha, até Itaubim, mais ou menos. Eu imagino que a experiência da caravana
nesses dias que passaram aí, foi uma experiência muito intensa. Rapaz, ano passado a gente ia ter uma caravana aqui, não sei exatamente porque foi cancelada e eu acho que foi pelo contexto remarcada da pra rádio no agora. Rio de Janeiro. Teve a inauguração da rádio no Rio. Ah, tá. É. Mas eu já estava na expectativa desde o ano passado. Sim. Então, para mim, ter participado dessa caravana aqui foi uma emoção muito grande, sabe? Porque eu estou reencontrando pessoas, inclusive, assim, pessoas com as quais eu tive um contato muito próximo, né? Pastores até que não muitos, né, Raissan? Porque eu percebo que eu sou o último o remanescente aqui é do meu tempo, né? Tem você e eu vi o Mauricino e o Denis Gardel, que está indo para São Paulo. Exatamente. Né? Então eu fiquei triste de não reencontrar colegas com os quais trabalhei aqui há 12 anos, né, no passado, 11, 12 anos. Mas, por outro lado, já encontrei vários irmãos queridos, inclusive lá em Teoflotone, na Lajinha, né, Raissan, que é sua família lá, sua terra. E em Patinga nem se fala, né, porque eu tive o privilégio de ser pastor de Patinga por 2 anos, e na época eu era o único pastor da cidade. Então, encontrar aquele pessoal lá, algo extraordinário. E olha só, pastor, a gente ouve muito a sua voz, não só pela rádio Novo Tempo, que tem aqui na cidade, pelos programas da TV, mas vira e mexe tá o Jorge Brito por aqui, em alguma programação. A gente teve a ordenação com cabelinho, né, Guilherme? Um cabelinho. Ele disse que gostou tanto da aposentadoria que chegou a nascer cabelo. Se bem que aquele ali não nasceu, não. Ali... Eu preferia raspar. Aquele ali eu desconfio que tá colado. Mas vai Tomara que ele não esteja nos assistindo. Mas vai que na sua jubilação aconteça o milagre aí, pastor. Pode acontecer, quem né? sabe. Mas eu digo porque a voz parece muito, né? Então, quando ele vem em alguns programas aqui, olha... Só que o Jorge não curte muito quando dizem que nossa voz é parecida, não. Ah, é? Porque ele acha a voz dele, assim, mais grave, mais bonita. E realmente é. Tá certo. E, Guilherme, uma outra pergunta, né? Para o pastor Gilson, para a gente já ir também caminhando para o fim. O pastor falou sobre Espírito Santo, sobre a vida, né, de comunhão. Um conselho assim que o senhor deixaria para todos, porque todos nós, apesar de termos dons e talentos diversos, todos nós carecemos de algo, viver uma vida dependente de Deus. Sem dúvida. Então, como que o senhor poderia nos ajudar e aconselhar quem nos assiste ou até mesmo nos ouve, como viver uma vida dependente de Deus? Interessante, pastor. Talvez esse seja o maior desafio da vida cristã. E parece que não, mas na prática eu penso que talvez esse seja o maior desafio. Eu me lembro até, na sua pergunta, de uma declaração do pastor Billy Graham, que foi um grande evangelista do século passado, né? Uma vez perguntaram para o pastor Billy Graham qual foi ao longo da trajetória ministerial dele sua maior tentação. E aí, antes dele responder, a pessoa que entrevistou colocou assim: pastor, foi a atração pelo sexo oposto? Foi talvez a vaidade pela sua fama, porque ele se tornou um pregador internacional, né? Ou quem sabe interesse financeiro por conta do crescimento do seu ministério? Aí ele disse assim: todas essas foram tentações reais. Porém, a maior tentação da minha vida ao longo do meu ministério foi exatamente não depender de Deus. Foi começar a me sentir autossuficiente, né? Com talento demais, com experiência demais, com conhecimento demais, e não viver realmente uma vida de oração, de comunhão, de dependência constante, né? E eu creio que essa também é a minha maior tentação e talvez seja de todos nós cristãos, especialmente depois de algum tempo no Evangelho, quando a gente começa a adquirir mais conhecimento, né, da Bíblia, mais experiência de vida, e a gente vai acumulando também algumas vitórias, algumas conquistas, né, algumas realizações na caminhada cristã, há um perigo da gente ficar soberbo, ficar autossuficiente, né, e cortar, ou pelo menos ter uma relação com Deus muito superficial, né, muito rasa. Então, o que eu diria para você que está nos acompanhando agora é que essa sua luta aí também é a minha. Mas a gente não pode desistir de lutar, né? A gente precisa todos os dias cair aos pés do Senhor e dizer: Senhor, Tu sabes, eu sou fraco, apesar de muitas vezes me achar forte, e eu preciso muito da Tua bênção, da Tua ajuda, do Teu poder, da presença do Teu Espírito na minha vida. E é assim, quando o pecador é humilde, reconhece suas fraquezas e persevera em buscar a Deus,
O Senhor, Ele nos atende, Ele nos socorre, né? Ele estende de alguma maneira a sua mão para nos amparar, para nos ajudar, para nos levantar. E eu estou aqui hoje já... Ano que vem vou completar 40 anos de ministério, né? Devo provavelmente me aposentar no final do ano que vem. E eu sou uma testemunha de que eu estou aqui, graças a Deus, vivendo o ministério pela graça do Senhor. Porque Ele tem me sustentado, Ele tem me ajudado, não só o ministério, mas a própria vida cristã. É impossível ser cristão sem Cristo. Essa frase, assim, parece tão óbvia, né? Mas a grande verdade é que muitos cristãos tentam viver o cristianismo sem Cristo. E aí está o caminho do fracasso, né? Então é todo dia jogar-se aos pés da cruz, clamar a Deus pela renovação de nossa conversão, estudar a palavra não apenas para adquirir conhecimento, mas para conhecer a Deus e envolver-se na obra de Deus também, não é? Isso é importantíssimo para que o nosso cristianismo permaneça vivo, porque a gente tem muitos cristãos hoje, mas sem compromisso nenhum, né? Nenhum compromisso assim com a pregação do evangelho, com o testemunho cristão. Então, se você associa comunhão real, contínua, permanente com Deus e uma vida cristã de serviço, de compartilhar o evangelho, a gente vence, né? A despeito das dificuldades. Que privilégio, né, pastor Raissan, recebê-los aqui e a gente ouvir essas mensagens, algumas curiosidades, algumas histórias, mas também ser abençoado com essa palavra, né, de ânimo, de coragem para a gente permanecer firmes aí, para pregar o evangelho, testemunhar, né? A nossa exatamente, exatamente, Guilherme. Isso vai nos ensinando, nos motivando e fortalecendo a nossa fé também. Maravilha. E, pastor, e o seguinte, tem uma pergunta aqui do Isney. Quando o senhor ouve ou quando cantam aí breve virá, o que o senhor acredita que seja esse breve? A pergunta é essa. O quarteto está cantando breve virá há mais de 60 anos e até hoje Jesus não veio, né? Outro dia até alguém me disse isso, pastor, esse breve virá aí. Porque já faz tanto tempo, e na verdade o quarteto está cantando breve virá, mas os cristãos estão dizendo breve virá desde o tempo que Jesus esteve aqui e voltou para o céu, né? E isso já tem cerca de 2000 anos. Então, o que eu gosto de pensar é assim, que o tempo de Deus, essa é uma frase que eu tenho até usado com uma certa frequência, o tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos, né? A Bíblia diz lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Nós cremos na iminência da segunda vinda de Cristo por conta das profecias bíblicas que a gente tem visto ao longo da história se cumprirem, né? Então, mas esse breve significa que é daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos ou 50 anos? Realmente a gente não sabe, né? Pode ser menos e pode ser mais, né? No entanto, é imprescindível que, como cristãos, nós tenhamos esse sentimento da proximidade da segunda vinda de Cristo, até porque isso contribui para nos manter alertas, né? E tem outro ponto importante, Jesus volta para a gente quando a gente morre, né? Porque a verdade é que quando a pessoa morre, de acordo com a Bíblia, o destino dela é selado para a vida eterna ou morte eterna. Na morte não existe como arrepender-se, né? E nem como se perder mais. Então, independentemente se Jesus virá em nosso tempo ou não, e tomara que ele venha, a gente tem que estar preparado todos os dias, até porque nós não sabemos quando será o fim da nossa vida aqui nesse mundo, né? Mas, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Breve Jesus voltará. Ibrahim, obrigado então pelas participações. Valeu, Gui, nossa obrigado. Audiência. Pastor Raissan, alguns últimos detalhes aí para esse final de semana, para os próximos dias? Isso aí, Guilherme. A gente, antes de finalizar, como todo podcast, a gente passa aí algumas informações, né? A mais recente é que agora em junho, no terceiro final de semana de junho, nós teremos o Atos, né? Que é um evento para os jovens que nós vamos ter aqui em nossa igreja. E nós vamos receber o Atos, Quarteto Atos, nesse dia. Então, os nossos amigos aqui podem ir se programando, 19, 20 e 21 nós vamos ter aqui em nossa igreja. Vamos ter alguns oradores, palestrantes nesse encontro. Então, vocês são nossos convidados para estar conosco aí, tá bom? Que Deus possa abençoá-los, né, Guilherme? E para terminar, a gente tem uma novidade, correto?
anunciar a música que vai ter a agora? A música, exatamente. Beleza, então. Agora eles não sabem, mas vão cantar, tá bom? A gente está encerrando, então, o nosso podcast. Obrigado, pastor Gilson. Um prazer, Guilherme. A todo o Quarteto Arautos do Rei, que disponibilizou esse tempinho para estar com a gente. Um privilégio grandioso. Para você também, obrigado pela atenção que você nos deu, pela audiência. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas também. Um feliz sábado para você. E agora, na sequência, né, pastor? Isso. Uma música especial com o Quarteto Arautos do Rei, especialmente para o Sabadão. Isso. Que Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Perfeito.